Você está ouvindo o audiobook de O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. Agora, você vai ouvir o capítulo 4. Teoria das manifestações físicas. Da segunda parte. Sobre o fluido universal. 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo Espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. 1 grau, será o fluido universal uma emanação da divindade? Não. 2 graus, será uma criação da divindade? Tudo é criado, exceto Deus. 3 graus, o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? Sim, é o princípio elementar de todas as coisas. 4 graus, alguma relação tem ele com o fluido elétrico, cujos efeitos conhecemos? É o seu elemento. 5 graus, em que estado o fluido universal se nos apresenta, na sua maior simplicidade? Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. No vosso mundo, ele sempre se acha mais ou menos modificado, para formar a matéria compacta que vos cerca. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais fluido magnético animal. 6 graus já disseram que o fluido universal é a fonte da vida. Será ao mesmo tempo a fonte da inteligência? Não, esse fluido apenas anima a matéria. 7 graus, pois que é desse fluido que se compõe o perispírito. Parece que neste ele se acha num como estado de condensação, que o aproxima até certo ponto, da matéria propriamente dita? Até certo ponto, como dizes, porquanto não tem todas as propriedades da matéria. É mais ou menos condensado, conforme os mundos. Movimentos e suspensões. 8 graus, como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido? Combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito, que o médium emite. 9 graus, será com os seus próprios membros, de certo modo solidificados, que os espíritos levantam a mesa? Esta resposta ainda não te levará até onde desejas. Quando sob as vossas mãos, uma mesa se move, o espírito raure no fluido universal, o que é necessário para lhe dar uma vida factícia. Assim preparada a mesa, o espírito a atrai e move sob a influência do fluido que de si mesmo desprende, por efeito da sua vontade. Quando quer pôr em movimento uma massa por demais pesada para suas forças, chama em seu auxílio outros espíritos, cujas condições sejam idênticas às suas. Em virtude da sua natureza etérea, o espírito propriamente dito, não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, isto é, sem o elemento que o liga à matéria. Esse elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Julgo ter-me explicado muito claramente, para ser compreendido. Nota. Chamamos a atenção para a seguinte frase, primeira da resposta acima. Esta resposta ainda te não levará até onde desejas. O espírito compreendera perfeitamente que todas as questões precedentes só haviam sido formuladas para chegarmos a esta última, e alude ao nosso pensamento, que, com efeito, esperava por outra resposta muito diversa, isto é, pela confirmação da ideia que tínhamos sobre a maneira por que o espírito obtém o movimento da mesa. 10 graus. Os espíritos, que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio, são-lhe inferiores? Estão-lhe sob as ordens? São-lhe iguais quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. 11 graus. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? Os que produzem efeitos desta espécie, são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. 12 graus. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fê-lo, dado que o quisessem? Os espíritos superiores têm a força moral, como os outros têm a força física.
Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores. Nota: já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia, em um mesmo mundo, de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos. Experimentam os mesmos desejos, e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. Pela mesma razão é que um homem de sociedade, habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados, como o faz um carregador. Nele, a matéria é de certa maneira menos compacta, menos resistentes os órgãos. Há menos fluido nervoso. Sendo o perispírito para o espírito, o que o corpo é para o homem, e sua densidade estando em razão da inferioridade do espírito, essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe, sobre os fluidos necessários às manifestações, um poder maior do que o de que dispõem, aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo um espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre nós fazem as pessoas delicadas. Chama para executá-los um espírito do ofício. 13 graus, se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial, que constitui o seu perispírito, e é ainda por meio deste fluido que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? É. Quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida factícia. A matéria se anima da vida animal. A mesa que se move debaixo das vossas mãos, vive como animal. Obedece por si mesma ao ser inteligente. Não é este quem a impele, como faz o homem com um fardo. Quando ela se eleva, não é o espírito quem a levanta, com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. 14 graus, que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado e do fluido universal para dar vida à mesa. Mas, nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação, e às vezes, antes que esta termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para a animar. 15 graus, pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Pode atuar à revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que o suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas raurem os espíritos como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitem. Assim é que o concurso de um médium, tal como entendeis, nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. 16 graus animada, atua a mesa com inteligência? Pensa. Pensa tanto quanto a bengala com que fazes um sinal inteligente. Mas, a vitalidade de que se acha animada, lhe permite obedecer à impulsão de uma inteligência. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito, e que não tem, em si mesma, capacidade de pensar, nem de querer. Nota. Muito a miúde, na linguagem usual, servimo-nos de uma expressão análoga. Disse de uma roda que gira velozmente, que está animada de um movimento rápido. 17 graus, qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou o fluido? O espírito é a causa, o fluido o instrumento, ambos são necessários. 18 graus, que papel nesse caso desempenha a vontade do médium?
O de atrair os espíritos e secundá-los no impulso que dão ao fluido. É sempre indispensável a ação da vontade. Aumenta a força, mas nem sempre é necessária, pois que o movimento pode produzir-se contra essa vontade, ou a seu malgrado, e isso prova haver uma causa independente do médium. Nota: nem sempre o contato das mãos é necessário para que um objeto se mova. As mais das vezes esse contato só se faz preciso para dar o primeiro impulso. Porém, desde que o objeto está animado, pode obedecer à vontade do espírito, sem contato material. Depende isto, ou da potencialidade do médium, ou da natureza do espírito. Nem sempre mesmo é indispensável um primeiro contato, do que são provas os movimentos e deslocamentos espontâneos, que ninguém cogitou de provocar. 19 graus, porque é que nem toda gente pode produzir o mesmo efeito, e não tem todos os médiums o mesmo poder. Isto depende da organização, e da maior ou menor facilidade, com que se pode operar a combinação dos fluidos. Influi também a maior ou menor simpatia do médium, para com os espíritos, que encontram nele a força fluídica necessária. Dá-se com esta força o que se verifica com a dos magnetizadores, que não é igual em todos. A esse respeito, há mesmo pessoas que são de todo refratárias. Outras com as quais a combinação só se opera por um esforço de vontade da parte delas. Outras, finalmente, com quem a combinação dos fluidos se efetua tão natural e facilmente, que elas nem dão por isso e servem de instrumento a seu mau grado, como atrás dissemos. Vede aqui adiante o capítulo das manifestações espontâneas. Nota: estes fenômenos têm sem dúvida por princípio o magnetismo, porém, não como geralmente o entendem. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguiram fazer que uma pequenina mesa se movesse, e na de pessoas que não logram magnetizar a ninguém, nem mesmo a uma criança, as quais, no entanto, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada, para que esta se agite. Assim, desde que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é que outra causa existe. 20 graus, as pessoas qualificadas de elétricas podem ser consideradas médiums. Essas pessoas tiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno, e podem operar sem o concurso de outros espíritos. Não são, portanto, médiums, no sentido que se atribui a esta palavra. Mas também pode dar-se que um espírito as assista, e se aproveite de suas disposições naturais. Nota: sucede com essas pessoas o que ocorre com os que podem operar com ou sem o concurso de espíritos estranhos. Veja-se no capítulo dos médiums, o artigo relativo aos médiums sonambúlicos, 21 graus, o espírito que atua sobre os corpos sólidos para movê-los, se coloca na substância mesma dos corpos, ou fora dela. Dá-se uma e outra coisa. Já dissemos que a matéria não constitui obstáculos para os espíritos. Em tudo eles penetram. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Ruídos. 22 graus. Como faz o espírito para bater? Serve-se de algum objeto material? Tanto quanto dos braços para levantar a mesa. Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação, pela sua vontade, para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. 23 graus. Concebemos que seja assim, quando o espírito bate num corpo duro. Mas como pode fazer que se ouçam ruídos, ou sons articulados na massa instável do ar? Pois que é possível atuar sobre a matéria, tanto pode ele atuar sobre uma mesa, como sobre o ar. Quanto aos sons articulados, pode imitá-los, como pode fazer com quaisquer outros ruídos. 24 graus. Dizes que o espírito não se serve de suas mãos para deslocar a mesa. Entretanto, já se tem visto em certas manifestações visuais, aparecerem mãos a dedilhar um teclado, a percutir as teclas e a tirar dali sons.
Neste caso, o movimento das teclas não será devido, como parece, à pressão dos dedos. E não é também direta e real essa pressão, quando se faz sentir sobre nós, quando as mãos que a exercem deixam marcas na pele. Não podeis compreender a natureza dos espíritos, nem a maneira por que atuam, senão mediante comparações, que de uma e outra coisa, apenas vos dão ideia incompleta, e errareis, sempre que quiserdes assimilar aos vossos, os processos de que eles usam. Estes, necessariamente, hão de corresponder à organização que lhes é própria. Já te não disse eu que o fluido do perispírito penetra a matéria e com ela se identifica, que a anima de uma vida factícia? Pois bem, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato as movimenta. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão. Ele as anima, como faz com a mesa, e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Em tudo isto uma coisa ainda se dá, que difícil vos será compreender. É que alguns espíritos tão pouco adiantados, se encontram, e em comparação com os espíritos elevados, tão materiais se conservam, que guardam as ilusões da vida terrena e julgam obrar, como quando tinham o corpo de carne. Não percebem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, mais do que um camponês, compreende a teoria dos sons que articula. Perguntai-lhes como é que tocam piano, e vos responderão que batendo com os dedos nas teclas, porque julgam ser assim que o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, se bem lhes resulte da ação da vontade. O mesmo ocorre quando se exprimem por palavras. Fenômenos aparentemente contrários às leis conhecidas da natureza. 25 graus, entre os fenômenos que se apontam como probantes da ação de uma potência oculta, alguns há, evidentemente contrários a todas as conhecidas leis da natureza. Nesses casos, não será legítima a dúvida. É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria espírito superior. Cada dia que se passa desmente os que, supondo tudo saberem, pretendem impor limites à natureza, sem que por isso, entretanto, se tornem menos orgulhosos. Desvendando-lhe incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem de que deve desconfiar de suas próprias luzes, porquanto dia virá em que a ciência do mais sábio será confundida. Não tendes todos os dias, sob os olhos, exemplos de corpos animados de um movimento que domina a força da gravitação? Uma pedra, atirada para o ar, não sobrepujar momentaneamente aquela força. Pobres homens, que vos considerais muito sábios, e cuja tola vaidade a todos os momentos está sendo desbancada, ficais sabendo que ainda sois muito pequeninos. O fluido universal é o principal agente das manifestações. 75. Estas explicações são claras, categóricas e isentas de ambiguidade. Nelas ressalta, como ponto capital, que o fluido universal, onde se contém o princípio da vida, é o agente principal das manifestações, agente que recebe impulsão do espírito, seja encarnado, seja errante. Condensado, esse fluido constitui o perispírito, ou invólucro semimaterial do espírito. Encarnado este, o perispírito se acha unido à matéria do corpo. Estando o espírito na erraticidade, ele se encontra livre. Quando o espírito está encarnado, a substância do perispírito se acha mais ou menos ligada, mais ou menos aderente, se assim nos podemos exprimir. Em algumas pessoas se verifica, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido, e é isso, propriamente falando, o que constitui o médium de influências físicas. A emissão do fluido animalizado pode ser mais ou menos abundante, como mais ou menos fácil a sua combinação, donde os médiums mais ou menos poderosos. Essa emissão, porém, não é permanente, o que explica a intermitência do poder mediúnico. 76. Façamos uma comparação. Quando se tem vontade de atuar materialmente sobre um ponto colocado à distância, quem quer é o pensamento, mas o pensamento por si só não irá percutir o ponto.
É-lhe preciso um intermediário, posto sob a sua direção. Uma vara, um projétil, uma corrente de ar, etc. Notai também que o pensamento não atua diretamente sobre a vara, porquanto, se esta não for tocada, não se moverá. O pensamento, que não é senão o espírito encarnado, está unido ao corpo pelo perispírito e não pode atuar sobre o corpo sem o perispírito, como não o pode sobre a vara sem o corpo. Atua sobre o perispírito, por ser esta a substância com que tem mais afinidade. O perispírito atua sobre os músculos tomam a vara e a vara bate, no ponto visado. Quando o espírito não está encarnado, faz-se-lhe mister um auxiliar estranho, e este auxiliar é o fluido, mediante o qual toma ele o objeto, sobre que quer atuar, apto a lhe obedecer à impulsão da vontade. 77. Assim, quando um objeto é posto em movimento, levantado ou atirado para o ar, não é que o espírito o tome, empurre e suspenda, como o faríamos com a mão. O espírito o satura, por assim dizer, do seu fluido, combinado com o do médium, e o objeto, momentaneamente vivificado desta maneira, obra como o faria um ser vivo, com a diferença apenas de que, não tendo vontade própria, segue o impulso que lhe dá a vontade do espírito. Pois que o fluido vital, que o espírito de certo modo emite, dá vida factícia e momentânea aos corpos inertes. Pois que o perispírito não é mais do que esse mesmo fluido vital, segue-se que, quando o espírito está encarnado, é ele próprio quem dá vida ao seu corpo, por meio do seu perispírito, conservando-se unido a esse corpo, enquanto a organização deste o permite. Quando se retira, o corpo morre. Agora, se em vez de uma mesa, esculpirmos uma estátua de madeira e sobre ela atuarmos, como sobre a mesa, teremos uma estátua que se moverá, que baterá, que responderá com os seus movimentos e pancadas. Teremos, em suma, uma estátua animada momentaneamente de uma vida artificial. Em lugar de mesas falantes, ter-se-iam estátuas falantes. Quanta luz esta teoria não projeta, sobre uma imensidade de fenômenos até agora sem solução. Quantas alegorias e efeitos misteriosos, ela não explica. 78. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas, sem ponto de apoio, é impossível, por ser contrário à lei de gravitação. Responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que sendo real o fato, pouco importa contrarie ele todas as leis conhecidas, circunstância que só provaria uma coisa. Que ele decorre de uma lei desconhecida, e os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles a aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram a veste terrena, em vez de o ser por espíritos que ainda trazem essa veste e têm assento na academia. De modo que, se o espírito de Arago, vivo na terra, houvesse enunciado essa lei, eles a teriam admitido de olhos fechados. Mas, desde que vem do espírito de Arago, morto, é uma utopia. Por que isto? Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo o que nele havia também morreu. Não temos a presunção de os dissuadir. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta, colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo por instante da teoria da animação factícia. Ponto. Aumento e diminuição de peso dos corpos. 79. Quando se produz o vácuo na campânula da máquina pneumática, essa campânula adere com força tal ao seu suporte, que impossível se torna suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Deixe-se entrar o ar, e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que lhe fica por baixo, contrabalança o ar que, pela parte exterior, a comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte, por efeito da lei de gravidade. Agora comprima-se-lhe o ar no interior,
d. Se-lhe densidade maior que a do que está por fora, e a campânula se erguerá, apesar da gravidade. Se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no espaço, sem nenhum ponto visível de apoio, à guisa desses bonecos, que se fazem rodopiar em cima de um repuxo d'água. Por que então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de lhe diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar com a campânula da máquina pneumática, como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei de gravidade? Conheceis porventura todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não. Pois então não negueis a realidade de um fato, apenas por não o poderdes explicar. 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado, o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode, tendo força suficiente, levantá-la com uma pessoa assentada nela. Aí está a explicação do fenômeno que o Sr. Home produziu inúmeras vezes consigo mesmo e com outras pessoas. Repetiu-o durante uma viagem a Londres, e para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no forro, enquanto suspenso, uma marca a lápis, e que muitas pessoas lhe passassem por baixo. Sabe-se que o Sr. Home é um poderoso médium de efeitos físicos. Naquele caso, era ao mesmo tempo a causa eficiente e o objeto. 81. Falamos, há pouco, do possível aumento de peso. Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula, sob a pressão da coluna atmosférica. Tem-se visto, sob a influência de certos médiums, objetos muito leves, oferecerem idêntica resistência e, em seguida, cederem de repente ao menor esforço. Na experiência de que acima tratamos, a campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma. Mas parece ter maior peso, por efeito da causa exterior que sobre ela atua. O mesmo provavelmente se dá aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou. Porém, uma força estranha se lhe opõe ao movimento, e essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, como reside no ar, a que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula. Fazei a experiência da campânula pneumática diante de um campônio ignorante, incapaz de compreender que o que atua é o ar, que ele não vê, e não vos será difícil persuadi-lo de que aquilo é obra do diabo. Dirão talvez que, sendo imponderável esse fluido, um acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto. De acordo. Mas notai que, se nos servimos do termo acúmulo, foi por comparação, não porque assimilemos em absoluto aquele fluido ao ar. Ele é imponderável. Seja. Entretanto, nada prova que o é. Desconhecemos a sua natureza íntima, e estamos longe de lhe conhecer todas as propriedades. Antes que se houvesse experimentado a gravidade do ar, ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Tornou-se assim, aparentemente mais pesado. Fora ilógico afirmar-se que o suporte não existe, simplesmente por não ser visível. O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos. Só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado, de uma pessoa fraca e delicada, levantar com 2 dedos, sem esforço e como se fosse uma pena, um homem forte e robusto, juntamente com a cadeira em que está assentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Ponto.